Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje eu quero falar sobre a lua de sangue que vai acontecer na madrugada de domingo para segunda-feira, 21 de janeiro de 2019. Talvez você assista esse vídeo só depois dessa data. E por que eu quero falar sobre isso? Na verdade, muita gente está preocupada com esse evento, entendendo que depois dessa lua de sangue vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Vários canais importantes, canais sérios de estudos bíblicos, estão falando sobre isso. Vai acontecer a Terceira Guerra Mundial depois dessa lua de sangue. Será? Vamos ver alguns princípios bíblicos para a gente entender se realmente tem alguma ligação. Se a Terceira Guerra Mundial, inclusive, está na Bíblia também. Vamos lá, em nome de Jesus. O que a Bíblia fala sobre a lua de sangue? O texto está lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 31. E também em Atos, capítulo 2. Inclusive Atos, o que foi? O cumprimento da profecia do livro de Joel. Só para refrescar a sua memória, foi nesse dia que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então, os homens, os judeus, os galileus, eles passaram a falar em outras línguas. Essas línguas eram idiomas de várias nações e ali causou um impacto muito forte naquele meio, naquele cenáculo. O que acontece é que a profecia de Joel fala sobre esse cumprimento do Espírito Santo, fala também que vai ter sinais no céu, fogo, fumaça e, por fim, a tal lua de sangue. Vamos ver a partir do livro de Atos. O capítulo 2, versículo 20 diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Lua de sangue, o que é então? É um eclipse lunar. A lua ela se torna uma cor avermelhada e essa expressão era já usado no tempo da Bíblia como lua de sangue. Ficamos muitos anos sem saber o que era isso. A gente imaginava, nos anos 80, por exemplo, a igreja imaginava muitas coisas, menos esse entendimento, porque quase não se falava, não se usava essa expressão. Agora então, sabemos claramente o que é a lua de sangue. Aqui está dizendo que ela vai aparecer antes do glorioso dia do Senhor. É o dia que Jesus virá, vai arrebatar o seu povo, fazer uma reunião com ele. Eu tenho vários vídeos já falando sobre isso. Vou deixar o link na descrição. E depois que ele fizer essa reunião, ele vem para reinar sobre a terra. Ele vai inclusive reinar no templo. Vou falar sobre o templo também. Vou mostrar versículos bíblicos onde fala sobre isso. Jesus reinará a partir do templo, da casa do Senhor. Por fim, então, o dia do Senhor que nós vemos aqui na Bíblia está falando desse dia glorioso, que ele virá. A chamada batalha do Armagedon está tudo incluso aqui, o arrebatamento também. Mas o que chama a atenção é isso, essa lua de sangue ela virá antes desse dia. É diferente do que vai acontecer com a lua no dia que ele virá. Aí sim a lua vai se converter em trevas. Vai ter um monte de eventos cataclísmicos, eventos sobrenaturais. Mas o que nós vemos aqui é antes. Isso muitas vezes é difícil das pessoas entenderem, porque a nossa mente natural pensa que é um evento só. Tem dois eventos. Um
a lua então fica em trevas. Ela escurece completamente. Esse é quando Jesus vier reinar sobre a terra. A lua de sangue é antes dele reinar. Então, realmente, a lua de sangue ela tem o objetivo de anunciar algo. Ela é um presságio, ela vai premeditar algo. Mas o que nós vemos também é o sol. O sol se converterá em trevas. Então, aqui que a gente tem que pensar. Lua de sangue já existiram várias e outras ainda existirão. É bem verdade que agora a gente vai ficar um tempo sem as luas de sangue. Em 2014 e 2015 foi interessante que as luas de sangue elas apareceram nas festas bíblicas, nas festas de Deus, nos calendários bíblicos. Muito comum para os judeus, estranho a muitas igrejas evangélicas, embora muitas igrejas evangélicas já tenham restaurado as festas de Deus. Também tenho vídeos que falam sobre as festas de Deus. Então nós vemos algo importante. O sol também se converterá em trevas. Não vai ser só a lua de sangue. Teve várias, como eu já disse. Mas aqui na Bíblia ela está nos ensinando que nesse dia o sol fica em trevas e a lua em sangue. É um evento duplo, é algo que vai acontecer com os dois luminares, o sol e a lua. Portanto, não é qualquer lua de sangue. Esta que vai acontecer agora, no dia 21 de janeiro, não há previsão alguma de que o sol vá se escurecer nessa data. Apenas a lua se tornará em sangue. Porém, não vai acontecer nada. Olha, nós entendemos duas coisas. Quando tem um eclipse solar, normalmente está se falando das nações. Até porque a maioria das nações segue o calendário solar. A maioria dos povos segue o heliocentrismo, aquela historinha de que a Terra gira em torno do Sol. Mas a Bíblia fala do calendário lunar. Existe outro calendário também que muita gente está descobrindo agora, que é o calendário de Enoque. Esse calendário eu vou falar, ele também é usado, mas o calendário bíblico dos tempos de Jesus, por exemplo, já era o calendário lunar. Ali então a Bíblia nos mostra que Israel segue o calendário da lua e as nações o calendário do sol. Quando tem um eclipse solar, normalmente vai acontecer alguma coisa para as nações. E quando tem um eclipse lunar, vai acontecer algo para Israel. Em resumo, podemos até esperar algo sim para Israel ou até mesmo para as nações. Pode ser a Terceira Guerra Mundial? Pode. Agora eu pergunto, aonde a Bíblia diz que tem a Terceira Guerra Mundial? Aliás, as duas primeiras também, muitos discutem se a gente pode falar que foram guerras mundiais ou se foram as guerras da Alemanha. A Alemanha foi a principal nação envolvida nas duas guerras mundiais. Mas aonde que está na Bíblia que iriam ter 3 guerras mundiais? Muita gente hoje diz que a Terceira Guerra Mundial será provocada pelo Anticristo. Tem isso na Bíblia? Ah, tem. Quem falou foi Jesus. Jesus disse que haveria nação contra nação, reino contra reino. Mas ele disse que seriam 3 guerras? Não, porque está escrito, né? Será que está escrito mesmo? Mateus 24, versículos 6, 7 e 8 e também Marcos 13, versículos 7 e 8 explica muito bem o que Jesus falou de nação contra nação e reino contra reino.
Vamos acompanhar então a partir do livro de Marcos, capítulo 13, versículos 7 e 8, diz assim: Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio de dores, ou o princípio das dores. Então Jesus ele deixa claro que se uma nação se levantar contra outra, um reino contra reino, não é para ficarmos assustados. É claro que ninguém gosta de guerra. Quando a gente vê guerra na televisão, a gente fica triste, ainda mais quando envolvem crianças, pessoas civis, principalmente crianças. Nós ficamos muito entristecidos. Mas Jesus falou que é necessário acontecer isso. E não é para a gente ficar assustado. Então, pode acontecer uma terceira guerra mundial? Pode. Uma terceira, uma quarta, até uma sétima guerra mundial. Por que não? Esperamos que não tenha nem a terceira. Mas pode acontecer. Nação vai se levantar contra nação. O que é isso? É o fim? Jesus falou que não é o fim. Ele chama isso de princípio de dores. Fica difícil para a gente encontrar um versículo específico para 3 guerras mundiais. Existe um texto em Apocalipse capítulo 8 que conta sobre uma águia que passa e comenta sobre os ais da Bíblia. Ela falou que ainda tinha 3 ai. Há pessoas que acreditam que esses 3 ai ou ais estão relacionados às 3 guerras mundiais. Até porque esses textos falam de monstros que saem da terra e eles parecem como helicópteros ou como tanques de guerra, mas não são. Eles são monstros mesmo, são seres debaixo da terra. Isso só mais para frente em um outro vídeo eu vou explicar isso pela Bíblia. São coisas terríveis. Mas agora eu quero ler com vocês o texto em Apocalipse que fala da lua de sangue. Então o texto que eu vou ler é do mesmo dia que o profeta Joel falou, que o sol vai se converter em trevas, a lua em sangue, antes do glorioso dia do Senhor. Aqui em Apocalipse, então, especifica melhor como que é esse dia. E vamos ver se vai ter guerra aqui nesse dia. Vamos ligar tudo pela Bíblia. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. Então já temos um terremoto aqui nesse dia. O sol se tornou negro como saco de crina. A lua toda como sangue. Então estamos falando daquela mesma data do profeta Joel. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Estrelas caindo do céu é o que vai acontecer. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles.
E quem é que pode suster-se? Então aqui fica claro que não há guerra. Pelo contrário, nesse dia, quando o sol se tornar escuro e a lua em sangue, vai ter um terremoto. E aí os homens, grandes, pequenos, livres, escravos, vão se esconder nas cavernas e vão falar: é a ira de Deus, é a ira do Senhor. Assim vai acontecer. Então, nós concluindo aqui esse pequeno vídeo, a lua de sangue, ela não tem, a lua que a Bíblia fala, esse evento da lua de sangue não tem a finalidade de trazer guerra, e sim anunciar que está próximo a vinda do Senhor. E já nesse dia muita gente vai sofrer porque vai ter terremoto e as pessoas vão se esconder nas cavernas. Está aqui então uma resposta para você ficar firme no Senhor, se fortalecer. Cuidado, eu acredito em profecias. Eu acredito que Deus fala conosco através de sonhos, através de visões. Muitas vezes Deus me dá sonhos espirituais, me dá visões, mas o quanto é comum, e hoje a gente vê aqui no YouTube também, quantas pessoas falam que tiveram visões, sonhos do fim do mundo, e as pessoas morriam, e era bomba, e aí eles choravam, e eu acredito que Deus até deu esse sonho para as pessoas, mas a interpretação é que ela tem que ser baseada na Bíblia. Todo mundo já joga para a época do anticristo. Não é assim que funciona. São tempos. O Apocalipse fala de tempos. Ele divide os tempos. Mas quando estiver próximo, nós vamos ter uma lua de sangue, nós vamos ter um sol que vai ficar escuro, tudo no mesmo dia. E um terremoto tão forte que as pessoas vão ter medo e vão se esconder nas cavernas. É diferente do que estão dizendo por aí sobre a Terceira Guerra Mundial. De qualquer forma, nós, como discípulos de Jesus, devemos orar. Ele mesmo nos ensinou isso. Nós devemos orar. Paulo também fala sobre isso. Para que a gente tenha paz. Tenha paz. A gente deve orar pelos governantes, pelos presidentes. Em vez de ficar amaldiçoando o presidente, ou governador, ou líderes políticos, temos que orar para ter sempre uma vida tranquila. Aliás, aqui no Brasil, graças a Deus, apesar da corrupção, e nós cremos que agora vai ser arrancado do Brasil, mas apesar de tudo isso, nós temos uma vida tranquila. Vamos continuar orando firme, vamos deixar de ser pessimista. Tessalônica, eles estavam não querendo mais nem trabalhar, porque eles diziam: Jesus vai vir, Jesus vai vir. E Paulo teve que dar uma bronca neles. Vamos trabalhar, vamos viver. Então eu aguardo a vinda de Jesus, eu aguardo o fim dos tempos. Mas eu sei que pela Bíblia existem sinais a se cumprir. Então, basicamente, esta lua de sangue do dia 21 de janeiro pode até causar algo para as nações. Mas com certeza estaremos, pela misericórdia e graça do Senhor, vivos para ver, para presenciar e saber que ainda não é o tempo. O tempo está chegando. Fique firme. O Itaú, ele fez uma propaganda que vai acabar tudo em 2023. O Itaú, ele pode estar certo se ele estiver de acordo com a Bíblia. Se ele não estiver de acordo com a Bíblia, vai chegar 2023 e nós estaremos aqui ainda. Para você ter uma ideia, muita gente tinha certeza absoluta que de 2013 não iria passar. Agora, por causa do Itaú, jogaram mais 10 anos, 2023. O que virá depois disso? Vamos ficar firmes na palavra do Senhor. Que o eterno Deus abençoe a tua vida, te fortifique, que você possa ser luz
para todas as pessoas, ser verdadeiramente um representante, um servo do Senhor Jesus Cristo. É isso que você deve fazer, é isso que eu devo fazer e aguardar até que Ele venha. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.